Oi, pessoal! Então aqui a gente está de novo, né? Na Química 3A, aula 12. E, na verdade, isso aqui seria uma continuação da aula anterior, que seriam as fórmulas de compostos covalentes e alguns compostos iônicos, tá? Então, para nós fazermos fórmulas de compostos importantes, que vocês têm que saber a fórmula estrutural, o que a gente tem que saber? Então é aquela história de que não tem que decorar, não tem que saber, não tem que memorizar. Porém, se não derem para vocês uma prova tabela periódica, vocês têm que saber a que família o elemento químico pertence para que você saiba o número de elétrons que eles têm na camada de valência e que tipo de ligação eles vão se envolver, né? Então vamos ver lá, eu vou até apagar aqui para dar espaço. Então nós estamos em Química 3A, aula 12, acabando então, né, gente, a parte A da apostila 13. Eu não estou correndo com as aulas não, tá, gente? Seria o ritmo normal. São duas aulinhas, eu deveria dar 3 frentes, eu tô dando 2, beleza, sem correr nem nada. Então só para, né, vocês não brigarem comigo. Então, gente, vamos ver lá. Primeiro lugar, a gente vai ver o hidrogênio. Temos que saber o hidrogênio que faz parte das ligações covalentes. Nós sabemos que o hidrogênio não pertence a nenhuma família, porque ele tem propriedades diferentes de todo mundo ali, né? Ele, coitadinho, tá ali meio jogado as tracinhas, né? Bem, o hidrogênio tem um elétron na camada de valência. Tendo um elétron na camada de valência e seguindo a regra do dueto, no caso, ele fica estável igual ao gás hélio, com 2 elétrons na camada de valência, porque ele tem apenas o subnível S para completar, né? Ele forma uma ligação covalente só, né? Compartilha um par de elétrons, né? Quero ver o que eles dizem aqui. Então, o hidrogênio pertence à família, não pertence a família nenhuma, às vezes eles colocam na família 1A por ter um elétron na camada de valência, no subnível S1, né? Com o subnível S1. Hidrogênio, um risquinho só, quer dizer, uma ligação covalente. E se ele tem um elétron, será que ele pode fornecer ligações dativas para alguém? O que é uma ligação dativa, que nós vimos na aula anterior? Quando um átomo já estabilizado, já com os 8 elétrons na camada de valência, pode oferecer a um outro átomo um par eletrônico, 2 elétrons que pertencerão a ele e ao outro, né, conjuntamente, os dois, para os dois, não é que ele esteja dando esse par, eu até expliquei para vocês, né, que é quando, vamos dizer, um orbital está vazio de um elemento e do outro elemento que já alcançou o octeto tem um par eletrônico ali que pode disponibilizar. Podem fazer a interpenetração de um orbital vazio com um orbital completo, tá? Seria ligação dativa, então, só para dar uma recordadinha. Então, o hidrogênio não pode fornecer par eletrônico nenhum, ele faz apenas uma ligação, vai ficar com 2 elétrons, não vai fornecer, não vai sobrar elétrons para ele poder dar uma ligação dativa. Então, ligações dativas que ele pode fornecer, ligações dativas. No caso do hidrogênio, zerinho. Fornecer, né? Fornecer nenhuma. E quanto que ele pode receber como ligação dativa? Receber. Nenhuma também, porque ele tem um elétron. Se ele receber uma ligação dativa, a ligação dativa implica sempre em 2 elétrons. Eu ficaria com 3. 3 não dá estabilidade para ninguém. Então ele não pode nem fornecer ligações dativas e nem tampouco receber o hidrogênio, tá? Muito fácil. Sempre que encontrar o hidrogênio, por favor, lá que a gente está fazendo ligações na química orgânica, a gente sabe que o hidrogênio faz apenas uma ligação, tá? Sempre, né? Vamos ver agora o carboninho. O carbono, nós sabemos que tudo que eu fizer com um elemento, eu tenho que imaginar que vai acontecer com todos os elementos daquela família, uma vez que nós sabemos que os elementos de uma mesma família têm propriedades químicas semelhantes, reagem e ligam de modos semelhantes, tá? Então, a gente pegar um exemplo de cada família. Carbono, com silêncio, gente, sem problema. Carbono, silício, germânio, com silêncio, gente, sem estanho e o chumbo, né? O chumbo é metal. Mas, enfim, ele também tem ligação com 4, envolve 4 elétrons. Então, o carboninho, carbono, principalmente com silêncio, gente, com silêncio, silício e o germânio ligam-se de maneiras semelhantes, tá? São não metais. O silício é um semimetal, né? E o germânio também.
né, gente? São semimetais que estão aqui, né? Silício e o germânio. Mas ligam-se de maneira semelhante ao carbono, certo? Então, vamos ver lá o exemplo do carbono. Quantos elétrons tem o carbono na camada de valência? 4. 1, 2, 3, 4. Quantas ligações o carbono precisa fazer, então, para ficar estável? 4, né? Então, ele pode fazer, como nós já vimos isso, 4 ligações simples, tá? 4 ligações simples. O carbono pode fazer uma ligação dupla e 2 simples, pode fazer 2 ligações duplas e poderá fazer uma ligação tripla e uma ligação simples, tá? Então, o carbono, 4 ligações simples, 2 simples e uma dupla, 2 duplas, uma tripla e uma simples. São as ligações que o carbono poderá fazer. Então, quando ele vai ter, numa ligação qualquer covalente, ele sempre vai utilizar os seus 4 elétrons da última camada. E, portanto, ele não poderá, deixa eu ver como é que tá, ele não poderá fornecer nenhuma ligação dativa. Por quê? Se ele fizer as 4 ligações, ele não vai sobrar elétron nenhum para ele poder fornecer. Ele vai ocupar as 4 elétrons dele. Então, como não vai sobrar, ele não vai fornecer ligações dativas nenhuma. E ele poderá receber uma ligação dativa, como nós vimos lá no monóxido de carbono, quando o oxigênio forneceu ao carbono, embora o monóxido de carbono não seja composto, por favor, né? Não é um composto orgânico, tá? É mineral. Ele é um composto inorgânico, ele não, um gás, né? Ele pode receber um par eletrônico através de uma ligação dativa só. Então, fornecer nenhum, receber um par eletrônico, tá? Então, é da família 4A ou do grupo 14, né? Agora, do grupo 15 ou 5A, quem são os elementos, gente? Nossos professores assumiram ser bem bichas, ou não pude assistir sábado biologia, ou vocês inventam lá o que vocês quiserem para gravar os elementos da família 5A. O que eu fizer com o nitrogênio, que é a família do nitrogênio, acontecerá com os outros elementos também. Então, o nitrogênio tem quantos elétrons na camada valência? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 elétrons na camada de valência. Quantos elétrons ele precisa para ficar estável? 3, 5, 6, 7, 8. Precisa de 3 elétrons. Então, o nitrogênio poderá fazer 3 ligações simples, tá? O nitrogênio poderá fazer uma ligação dupla e uma simples e uma ligação tripla. Um outro elemento que possa fazer ligação tripla também, tá? Então, lembrem-se lá, 8 é para chegar nos 8, né? Então, o carbono, para chegar nos 8, precisa de 4, o nitrogênio, a família toda dele, precisa de 3. Então, poderá fazer 3 ligações simples, uma dupla, uma simples ou uma tripla, certo? Será que ele pode doar? Doar não, doar é um jeito errado de falar. Então, ele pode fornecer uma ligação dativa. Então, veja bem, se ele estabelecer, ele tem 5 elétrons, então, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e terá sempre um par eletrônico que não participará das ligações covalentes normais. Então, o hidrogênio pode muito bem fornecer esse par eletrônico. Quando ele completar o seu octeto, ele poderá fornecer esse par eletrônico que fica sobrando aqui. Não é sobrando, entendeu? Esse fornecer, eu queria que vocês entendessem bem, vai continuar pertencendo a ele, mas ele também poderá pertencer ao outro junto, os dois. Ao invés de compartilhar um par eletrônico, ele entra com os 2 elétrons e o outro não entra com nenhum. Mas tudo bem. Então, ele pode fornecer um par para ligações dativas, certo? E receber. Ele pode receber um par também de ligações dativas de outro átomo, se for o caso. Ele pode receber uma ligação dativa de outro átomo, tá? Então, ele pode fornecer uma ligação dativa e receber uma ligação dativa também. Tá, família 6A, que é a família dos calcogênios, ou do grupo 16. 6A, 6 elétrons da última camada. Os 7 porquinhos, né?
ou os seus seios têm poder, Lívia. Vamos colocar o 7 aqui, né? O 7. Né? O polônio a gente não pega muito porque é um elemento radioativo, que já tem mais complicação aqui, né? Para fazer ligações. Então vamos pegar como exemplo o oxigênio. O oxigênio tem quantos elétrons na última camada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elétrons na última camada significa que ele faz quantas ligações? 2 apenas, né? Para completar o octeto. Então o oxigênio poderá fazer tão somente 2 ligações. Ó, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, poderá fazer 2 ligações simples com outros átomos ou uma ligação dupla, só. Não pode ter mais ligações do que isso. E quantas ligações dativas ele pode fornecer? Pense assim, quando ele completar o seu octeto, ele vai ter 2 pares eletrônicos que ele pode fornecer para alguém. Então, o oxigênio pode fornecer 2 ligações dativas e pode receber uma ligação dativa. Ele tem 6, se ele receber um par inteiro de elétrons, ele fica com 6, 7, 8. Né? Então, ele pode fazer uma ligação... Quer dizer que não faz ligação nenhuma, ele ainda não compartilha elétrons, que nem no ozônio, né? Como tinha lá, gente, da aula passada, né? Então tinha O. Ele faz uma ligação dupla com outro oxigênio e recebe ligação dativa do outro oxigênio que tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ligação dativa, esse oxigênio pode receber, tá? Então ele pode receber um par através de uma ligação dativa. Pode fornecer um par e receber 2. Não, aqui eu fui por baixo. Quantos que ele pode dar? Não, já pôs 2, né? 2 e receber uma. 2 porque aqui e aqui. E finalmente nós temos o grupo 17 ou família 7A, que são os halogênios, que são quem? Flúor, cloro, bromo e iodo. Foram classificados Brasil e Itália. Vamos pegar o clorinho, que é o cara mais chuck da família dos halogênios. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na camada de valência. Olha que você já pode ficar bem espertinho e saber quantas ligações dativas ele poderá dar. Quantas ligações ele tem que fazer para ficar estável? 1. Então, um par eletrônico ele sempre vai gastar para que ele possa ficar estável. Mas sobra quantos pares que ele pode emprestar para alguém e ficar com ele também, né? 1, 2, 3, ó. Então, ele pode fornecer 3 ligações dativas e não receber nenhuma. Por que não, professora? Eu não entendi. Porque ele precisa só de um elétron para ficar estável. E ligação dativa sempre implica em 2 elétrons, tá? Muito bem. Então, isso aqui nós temos que saber para fazer as fórmulas dos compostos, né? Então, agora tem lá para nós fazermos a fórmula. Eu vou dar um macetinho para vocês lá como que eu vou fazer fórmulas de compostos, embora nós vamos ver isso também de novo em geometria molecular. Então pede lá na apostila como é que eu vou fazer a fórmula do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é H2SO4. Então, é o seguinte, gente, a gente coloca em primeiro lugar os hidrogênios, tá? Coloca os hidrogênios. Quantos hidrogênios tem? 2. Ixi, isso aqui já não é. Quantos hidrogênios tem? 2. Então a gente vai colocar os 2 aqui em primeiro lugar. Muito ruim, né? Ixi, esse quadrinho não fica legal aqui. Vamos ver se esse vermelhinho tá. 2 hidrogênios, tá? Quantos elétrons tem cada hidrogênio? 1 e 1. Então, essa é a primeira coisa que eu vou fazer, colocar os hidrogênios. Em seguida, eu coloco o elemento mais eletronegativo, que é o oxigênio, sempre para ligar com os hidrogênios, tá? Então, sempre eu vou colocar do ladinho do hidrogênio, eu vou colocar, eu tenho 4 oxigênios, vou colocar 2. 1, 2. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Colocado o hidrogênio, o oxigênio do lado do hidrogênio, eu vou colocar o elemento central, que no caso é o enxofre. O enxofre tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na camada de valência. É da mesma família do oxigênio, só que é menos eletronegativo do que ele, não esqueça. Fui ontem no clube, briguei com o Ivo, que saiu correndo pra lá, né? E no final do composto eu ponho o resto dos oxigênios.
Oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui nós vamos ter a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Então, o que vai acontecer aqui? O hidrogênio precisa de 2 elétrons para ficar estável. Então, vai fazer uma ligação covalente, que não tem nenhum metal. Então, todas as ligações são covalentes, né? Uma ligação. Então, esse hidrogênio, beleza. Vamos terminar o caso com esse oxigênio aqui. Ele vai ligar com quem? Com um elemento central, tá? Ele tem 6, agora com mais um do hidrogênio, 7. Com o elemento central, ele vai fazer mais uma ligação covalente, vai ficar com 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele já está estável. Vamos passar para o outro hidrogênio aqui de baixo. Fará uma ligação covalente com o oxigênio. O oxigênio fará outra ligação covalente com o enxofre, tá? Ficou com 8 elétrons na última camada. O enxofre ficou com quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele também tem 8 elétrons já na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele não pode fazer mais ligações covalentes normais, tá? Mas os 2 oxigênios que estão aqui no fundinho da fórmula, eles precisam de um par eletrônico. Eles têm 6, precisam de 2 elétrons. Então, aí, por isso que eu quero que vocês entendam bem. Esse enxofre, eu falei para vocês que a família 6A pode doar não, compartilhar um par eletrônico através de uma ligação dativa. Então, o enxofre, esses 2 pertencerão ainda ao enxofre. Ele pode lá compartilhar o par inteiro com o oxigênio. O oxigênio tinha 6, com mais 2 da ligação dativa, 8. E esse outro par eletrônico com esse outro oxigênio aqui, fazendo então, se perguntarem para vocês, no ácido sulfúrico, quais são as ligações que ocorrem? 1, 2, 3, 4 ligações covalentes simples e 2 ligações covalentes dativas ou dativas covalentes, né? Dativas, tá? Então, essa é a fórmula molecular do ácido sulfúrico. A estrutural seria o quê? H sempre hidrogênio por primeiro, depois o oxigênio, houve a ligação de um par eletrônico, depois ele liga com um elemento central, que é o enxofre, que precisa de 2 ligações, já teve, e 2 ligações dativas com os outros 2 oxigênios. Então, aqui nós temos a fórmula estrutural e aqui a fórmula molecular, tá? Então, o ácido sulfúrico a gente representa deste jeito aí. Não sei se vocês já tinham aprendido isso aí no primeiro ano, mas enfim, seria a matéria lá do primeiro aninho que a gente está então fazendo uma recordada, né? Agora o ácido fosfórico, qual é a fórmula do ácido fosfórico? H3PO4. Lembram lá do macetinho? Como é que a gente faz? Primeiro coloca-se os hidrogênios, tá? Quantos hidrogênios são? 1 com um elétron na camada de valência, 1, 2, 3. 3 elétrons na camada de valência. Aí vem quem? Sempre o oxigênio, tá? Embora eu nunca possa esquecer que eu tenho que deixar pelo menos um oxigênio lá para o fim. Para o último elemento tem que ser um oxigênio. Então aqui, mas enfim, tem o 4, posso pegar 3 tranquilo. 1, 2, 3 oxigênios com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O elemento central, que é o fósforo, nossos professores assumiram ser bem bicha, seria a família 5A. 5 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5. E um oxigênio lá no fim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Então, agora a gente vai fazer a ligação eletrônica. Compartilhou, esse hidrogênio ficou estável, o oxigênio está com 7. Vai ligar-se com o elemento central, 8 elétrons. Tanto o hidrogênio como o oxigênio ficaram estáveis. Agora vamos para o outro hidrogênio. O hidrogênio liga com o oxigênio, hidrogênio 2 elétrons, o oxigênio liga-se com o elemento central, ficou com 8 elétrons. E agora o oxigênio também ficou estável. Agora outro hidrogênio, uma ligação covalente normal aqui, uma ligação covalente aqui, tá? E os
tanto os hidrogênios como os oxigênios estão estáveis. Agora eu vou lá para o lado do fósforo, né? Então o fósforo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O fósforo não poderá fazer mais ligações covalentes normais, uma vez que ele já fez as 3 que ele precisava. Sendo da família 5A, precisa fazer 3 ligações covalentes, né? Ou receber 3 elétrons de alguém. No caso, ele só está compartilhando. Então, o que ele pode fazer? Nós sabemos que os da família 5A podem fornecer um par eletrônico para o oxigênio que está aqui através de uma ligação dativa. Então, aqui eu tenho a fórmula estrutural, a fórmula, eletrônica, é sempre quando aparecem os pontinhos que representam os elétrons. A estrutural seria H, H, H. Cada ligação, uma só, é um tracinho, 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 com oxigênio, oxigênio, oxigênio. Cada oxigênio se liga com fósforo, uma ligação aqui, uma aqui, uma aqui, né? Então, o fósforo recebeu 3 ligações, um de cada oxigênio, e forneceu ao oxigênio do final uma ligação dativa. Então, essa seria a fórmula estrutural do ácido fosfórico, tá? E essa é a fórmula molecular. Agora nós vamos ver, e talvez quando vocês vão aprender, desde lá com a Juliana, vocês vão aprender os ácidos, vamos estudar os ácidos. Esses vão ver que tem, além do ácido fosfórico, tem o ácido fosforoso. O ácido fosfórico é H3PO4. O ácido fosforoso é H3PO3. Então aqui você já tem que tomar um cuidado do seguinte, ó, 3 hidrogênios, né? Primeiro os hidrogênios, quantos elétrons eles têm? Um elétron só na camada de valência, tá? Aí tem que pôr os oxigênios, mas eu não posso esquecer que eu tenho um oxigênio para deixar para o final, sempre. Então eu vou poder pegar só 2. Então 1, 2. O outro tem que deixar lá para o fim. O elemento central, que é o fósforo, e o outro oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O fósforo tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ligação, bonitinho aqui. O oxigênio liga com o fósforo. Os dois estão estáveis, hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio fazendo a ligação covalente aqui. O oxigênio liga-se com o fósforo, uma ligação covalente aqui. E, no caso, esse hidrogênio, com quem que ele vai ligar? Não pode ligar com o oxigênio, porque ele está lá perto do fósforo, tá? Então, esse hidrogênio aqui liga-se com o fósforo. Esse hidrogênio, um vai ligar com o fósforo, então vocês vão ver depois, mais tarde, que isso aqui é um diácido. Embora tenha 3 hidrogênios, é um diácido. Quando a professora falar lá não sei quando que vocês vão estudar isso, lá na parte D, eu acho, vocês vão dizer, eu sei porque o ácido fosforoso é um diácido, porque só se considera hidrogênios ionizáveis aqueles que estão ligados com elementos extremamente eletronegativo, como é o caso do oxigênio, mas eu não vou fazer confusão agora. E aqui nós sabemos que esse outro oxigênio aqui vai fazer uma ligação dativa, né? Então nós vamos ter como é que é a fórmula do ácido fosforoso? H, 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 aqui O, com o P aqui, ligação, o hidrogênio ligando com o P, e aqui uma ligação dativa com outro oxigênio. Esse é o ácido fosforoso, H3PO3. E, finalmente, o ácido hipofosforoso, que tem um oxigênio a menos ainda. O número de hidrogênios é igual a H3PO2. Então, como é que eu vou fazer? Como é que é o macetinho lá? Primeiro, coloca-se os hidrogênios, né? Depois, coloca-se o oxigênio, não esquecendo de deixar um oxigênio para o final. Não pode deixar. Como só tem 2, eu vou usar um só para ligar com o hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui não tem. O elemento central, que é o fósforo, e o oxigênio tem que deixar sempre para o fim. O fósforo, 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa ligação... Opa! Primeiro uma ligação dativa aqui. Ligação molecular aqui. Outra ligação molecular aqui. Fica maçante a aula sem aluno, viu, gente? Quero que vocês... Eu sei quanto é maçante também vocês assistirem essas aulas sem ser presencial, né? É sempre bom o aluno falando aqui, para de dormir, Pia, abra a apostila, vamos lá, presta atenção, como é, que família fóssil e tal.
há muito mais participação, tanto para o professor quanto para o aluno, se sente muito mais ligado. Eu sei disso, porque daqui a pouco eu estou quase dormindo aqui dando aula, se pode, né? Não é isso, tá, gente? Estou animada aqui. Mas é que sempre falta aquela participação que é tão importante, que falta vocês fazem pra gente. Olha, sinceramente, do fundo do coração, né? E eu que voltei para ter comunicação com os alunos, né? Tô aqui sozinha de novo. Então, aqui uma ligação, né? Porque ele não tem oxigênio para ligar. Esse hidrogênio também liga com o fósforo. E o fósforo é um elétron, tá? Vou passar para lá de cá e vai fazer uma ligação dativa com esse oxigênio. Então, vai ficar o quê? H, essa fórmula eletrônica, vocês estão sabendo de cor, né? Eletrônica, a fórmula molecular, não, como é que se chama essa fórmula? A fórmula estrutural e aqui a ligação da ativa, tá? Então, esse é o ácido hipofosforoso. Ainda tem mais dois, né? Que é o ácido nítrico e o ácido carbônico. O ácido nítrico é um ácido extremamente importante na indústria de fertilizantes, para explosivos também, né? O ácido nítrico, só vocês vão estudar depois ele separadinho lá. É importante saber fazer a fórmula, que são compostos moleculares ou covalentes. Então, o ácido nítrico, hidrogênio, um elétron na camada de valência. Quem que eu tenho que colocar do lado do hidrogênio? O oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois quem? Nitrogênio, o elemento central, não esqueçam, o oxigênio vai ligar com o hidrogênio, né? E por último, sobrou quantos oxigênios? 2. Um já está aqui, são 2. 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 LS na última camada. Então, o hidrogênio faz uma ligação covalente com o estável, o oxigênio faz uma ligação covalente com o nitrogênio, também já foi estável. E agora, pessoal? Esses oxigênios têm 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, vejam bem, o nitrogênio vai primeiro fazer uma ligação com qualquer um, que são átomos iguais. A gente vai aprender, se for átomos diferentes, fazem primeiro com mais eletronegativo. Mas como os dois são iguais, posso fazer com um com o outro. Mas não posso começar uma relação com um sem ter terminado a minha relação com o outro. Então, aqui, o nitrogênio. 1, 2, 3. Olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais uma ligação com o oxigênio. Não pode ligar com esse, enquanto esse e ele não estiverem estáveis, tá? Então, agora o nitrogênio ficou com quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse oxigênio também ficou com 8. Então, olhem aqui que o nitrogênio, depois de ter ficado estável, ele pode pegar os dois elétrons que não participaram de ligação nenhuma e fornecer ao outro oxigênio através de uma ligação dativa. Então, o ácido nítrico terá, essa aqui é a fórmula iônica. Que iônica, né? Fórmula o quê? Eletrônica, né? Iônica não, iônica é metal com meu metal. Então, hidrogênio, agora um oxigênio, né, que é esse aqui, uma ligação só com o nitrogênio, que vai fazer uma ligação dupla com outro oxigênio, e uma ligação dativa com outro oxigênio. Então, essa é a fórmula do ácido nítrico. Fórmula eletrônica, fórmula estrutural, fórmula molecular. Depois a gente vai ter macetinho para dar o nome dos ácidos, dos principais, tá? Agora não seria o caso, né? Agora a gente está só fazendo a formulação desses ácidos aqui. E, finalmente, o ácido carbônico. O ácido carbônico é um ácido extremamente instável. Opa, esse não é. Carbônico, H2CO3. Né? O ácido carbônico, um ácido importante como para o nosso organismo, ele vai atuar lá o bicarbonato como solução tampão do nosso organismo, importante para a manutenção do pH do organismo, né? Então, o ácido carbônico, como é que ele é? Vamos lá. Acho que agora vocês já estão sabendo, né? Hidrogênio, o elétronzinho aqui, outro hidrogênio, os oxigênios sempre primeiro ligados ao hidrogênio, sempre deixando um para o final. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3. Quem não decorar agora que o oxigênio tem 6 elétrons, nunca mais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O elemento central, que é o carboninho. 1, 2, 3, 4. E o outro oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, pessoal, como é que vai ser aqui? Primeiro, hidrogênio. O oxigênio liga-se com o carbono, né? Agora aqui, o hidrogênio ligando-se com o oxigênio ligando-se com o carbono. Quantas ligações o carboninho fez? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, sabemos que a família 4A não pode dar ligação dativa, não pode participar da ligação dativa compartilhando um par eletrônico, né? Então, agora vai fazer ligação o quê, gente? Covalente simples, ó. 2 ligações covalentes simples com outro oxigênio. Não vai ter nenhuma dativa aqui. Então, ó, o hidrogênio, 1, 2, 1, 2. O oxigênio, precisa fazer 2 ligações. Fez uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. O carbono, 4 ligações. 1, 2, 3, 4, uma dupla. E o oxigênio, as 2 ligações, também fez uma dupla. Então, ficou como? Agora, a fórmula estrutural. Hidrogênio, hidrogênio, oxigênio, oxigênio, carbono, 2 ligações de carbono, e o carbono faz uma ligação dupla com outro oxigênio. Temos aqui a fórmula eletrônica, estrutural e molecular do ácido carbônico. Os principais ácidos estão aí com suas fórmulas. Espera-se que vocês saibam fazer com os outros átomos, com os outros ácidos também. Sempre hidrogênio primeiro, depois o oxigênio, sempre ligado ao hidrogênio. Não esquecendo de deixar sempre pelo menos um oxigênio para o final do composto. O elemento central. E sabendo que a família 4A faz 4 ligações, a família 5A faz 2 ligações, a família 6A faz 2, 5A faz 3, a 6 faz 2, a 7 faz uma ligação só, e a família 8 não faz nenhuma, porque eles são os gases nobres, os estables, né? E agora nós temos ali, quando temos ligações iônicas e moleculares ao mesmo tempo. Queridos, se aparecer um metal numa fórmula, essa fórmula pode ser imensa. Se tiver 500 ligações moleculares ou covalentes, se tiver uma ligação iônica, todo o composto sempre será considerado composto iônico, tá? Então, não interessa, pode ter 500 ligações lá que sejam moleculares. Uma ligação iônica só já caracteriza o composto como composto iônico, porque vai formar o íon. Toda a parte covalente será negativa e o metal, que certamente dará para todo o resto lá, um elétron, né? Então, nós temos ali, gente, o sulfato de potássio. Sulfato de potássio. Sulfato de potássio é K2SO4. Esse K2, na verdade, o potássio, ele estará substituindo o hidrogênio, como se fosse o ácido sulfúrico, né? H2SO4. Então, esse hidrogênio aqui vai ser substituído por potássio. Só que o hidrogênio com o oxigênio, lembra que nós ligávamos sempre primeiro com o oxigênio, fazia ligação covalente. Aqui não. A gente vai pôr potássio, potássio da família 1A. Todo mundo da família 1A pode doar um elétron por potássio. Potássio. Quem que vem agora? Oxigênio. O que aconteceu aqui? Não é ligação covalente. O potássio deu uma ligação, então um menos, ele ganhou um elétron do potássio. E agora ligação normal, como já fizemos antes. O enxofre forma apenas 2 ligações e fornece 2 ligações dativas para o oxigênio, como se fosse o ácido sulfúrico, onde eu substituí os hidrogênios por potássio. Os hidrogênios faziam ligação covalente, o potássio faz ligação iônica, onde eu mostro então aqui o número de elétrons que foram, no caso o potássio doou um elétron, o oxigênio recebeu um, através de uma ligação iônica, e compartilhou outro. Então, o oxigênio faz parte de uma ligação iônica e covalente. E esse composto não importa que ele tenha ligações covalentes, ele é considerado um composto iônico. Apareceu um metal, é iônico, tá, pessoal? Não esqueçam disso, que é extremamente importante, certo? Então, agora as outras lá também são fáceis. Nitrato de sódio, então NaNO3. Na verdade, o nitrato de sódio veio do ácido nítrico pela substituição do hidrogênio pelo sódio. O sódio pertence à família 1A também, então ele irá doar um elétron. Para quem, embora esteja desse jeito aqui, quem é que vem aqui?
como se fosse o hidrogênio. Então, seria o oxigênio. O oxigênio ganhou um elétron do sódio, né? Quem que é o elemento central? Nitrogênio, que vai fazer uma ligação dupla com o oxigênio, uma ligação nativa com outro oxigênio, como se fosse o ácido nítrico, apenas substituindo o hidrogênio do ácido nítrico pelo sódio, beleza? Então é isso aí, gente. Os outros é tudo igual, né? Vamos ver lá agora o carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio, que é CaCO3. O cálcio, na verdade, está substituindo dois hidrogênios. O ácido carbônico é CH2CO3. Porque o cálcio é da família 2A e doa 2 elétrons. Então, em vez de 2 hidrogênios, eu vou ter um cálcio só. Cálcio 2 mais o carbono do cálcio recebeu. Opa, não é o carbono, quem é que é? Fez aqui só. A pessoa nunca erra, a pessoa te enganar. Então, seria o oxigênio, né? Que recebeu, mas são 2 oxigênios. Lembra que seriam 2 hidrogênios. Então, esse aqui recebeu 1, esse aqui recebeu 1. Agora aqui ligando com quem? Com o carbono, que vai fazer uma ligação dupla com outro oxigênio. Por que isso, professora? Bem, o cálcio vai dar um elétron para um oxigênio e vai dar elétron para o outro oxigênio, substituindo